dia, tudo bem? Então a gente vai estar falando hoje sobre o John Locke, a gente vai estar dando continuidade às teorias do contrato social, tá? A gente falou bastante sobre o Hobbes, a gente vai falar um pouquinho sobre ele ainda, até porque ele tem relação. O John Locke é um contemporâneo do Hobbes, certo? Eles estavam ali na mesma época, eles viveram alguns daqueles períodos, né, que a gente estava falando no contexto, a gente falou sobre o contexto do contrato social. Eles partilharam, eles viram os mesmos acontecimentos históricos, alguns, né, pelo menos, e basicamente a gente vai ver que o John Locke ele é um filósofo muito importante porque hoje, né, quando você pega qualquer livro de história ou de filosofia mesmo, você vai ver que vai ser atribuído a ele que ele é o pai do liberalismo e ele vai ser o pai, certo, do também do empirismo, certo? O empirismo que vai ser uma escola que vai ter bastante importância ali no mundo anglo-saxão, tá? Então o que acontece, gente? É assim, a primeira coisa que é importante dizer é o liberalismo, essa mentalidade liberal, ela já estava presente no contexto do John Locke. Inclusive, alguns comentadores vão dizer que isso era a base, de certa forma, das leis que garantiam liberdades naquele contexto para as pessoas. Só que elas não tinham uma voz, elas não tinham uma voz propriamente sistemática, organizada. De certa forma, quem deu essa voz foi o John Locke, ele que organizou, tá? Então, eu vou pegar algumas anotações minhas aqui, tá? Primeira coisa é o seguinte, o John Locke, ele viveu de 1632 a 1704, basicamente do último ano do rei Charles I, lembra dos nomes? Carlos I, você pode encontrar esse nome, que é uma tradução, tá? É Charles I, mas você pode encontrar a tradução de Carlos I. Até o terceiro ano da rainha Ana, tá? Basicamente ele viveu sobre esse período. Então ele vai viver aquele período que teve várias crises, que culminou, certo, naquela República Puritana do Oliver, e ele viu também, como o Hobbes, ele viu o que aconteceu com o rei, que o rei foi capturado naquela guerra entre rei e parlamento, ele viu aquilo, ele teve conhecimento disso, certo? E ele vai ver os acontecimentos posteriores daquela república, que vai ser o processo de você pegar e restaurar, né, a dinastia, né, que tinha dos reis. Então ele vai viver nesse contexto aí. Então, a primeira informação que nós temos dele, certo, é que basicamente o John Locke, ele teve um pai, o John Locke pai, digamos assim, que ele era muito firme, muito rigoroso, e o avô dele, né, foi uma pessoa que teve bastante contribuição do ponto de vista financeiro, ele que organizou a riqueza da família. O pai teve mais, não teve tanto sucesso como o avô, mas foi pelo contato que ele tinha com várias pessoas, né, no meio que ele trabalhava, ele percebeu que era necessário que o Locke tivesse algum tipo de profissão em particular e encaminhou ele para função propriamente acadêmica, certo? Então o John Locke ele vai ter uma formação, ele vai ter uma formação acadêmica, certo? E lá, basicamente, na formação acadêmica dele, ele vai ter um certo tipo de, como posso dizer para você, um tipo de desilusão, porque ele vai ter contato, né, que era muito comum naquelas universidades daquele tempo, né, daquele período, com a escolástica, certo? Se você lembrar também, a gente falou sobre a questão da escolástica, como a gente falou um pouco sobre o Hobbes, que a obra do Hobbes era contrária àquelas teorias e um método propriamente escolástico de debate. Ele propõe uma nova forma de pensamento, uma forma de comprovar as coisas, certo? Então ele era meio contrário a isso também. Então o interesse imediato do John Locke, certo? Não vai ser propriamente pela filosofia, não vai ser propriamente pelo direito. Vai estar muito mais interessado com áreas ligadas à ciência, botânica. Ele, inclusive, vai ser médico. Ele, na verdade, a formação dele é de médico, certo? E ele teve algum certo interesse, sim, até pelos acontecimentos que ele presenciou, por política, e ele vai escrever um livro, certo? Em 1664, que é o Magistrado Civil, certo? Nesse livro ele não vai apresentar uma posição nova, uma posição, digamos assim, nova, mas vai mostrar que ele tem interesse,
que é necessário ter uma autoridade nesse livro. Assim, tem várias ideias nesse livro, mas ele propõe uma autoridade, mas uma autoridade que tem uma justificativa. Então, a primeira, digamos assim, tentativa dele escrever alguma coisa, que vai ser nesse período, basicamente vai ser uma coisa que vai estar mais interessado no que? Ele está no período de restauração. Então ele viu aquela guerra civil que teve entre o parlamento e o rei, ele viu o que aconteceu e ele quer que volte a restauração. Então a posição dele é essa, é uma posição que ele está querendo, olha, chega de guerra, chega disso e por aí vai. As posições dele, segundo os especialistas, vai começar a mudar, as questões, digamos assim, que vai ter uma nova avaliação quando acontece, né, uma situação que ele vai ter contato com um conde, certo? Que tem uma determinada doença e vai lá na universidade onde ele está, certo? O nome do conde é Anthony Ashley Cooper, certo? Ele seria o Lord no primeiro momento, quando conheceu ele, e depois vai virar um conde. E esse conde, né, ele sofria uma doença, ele vai acabar tendo contato com John Locke ali, o Locke estava, como eu falei, tem formação médica, e ele vai acabar conversando com ele, né? E eles vão acabar virando colegas. E um ano depois ele já vai estar nas dependências da família desse conde, porque o conde vai perceber que ele é uma pessoa de uma capacidade muito grande. Como eu falei para vocês, naquela época, pessoas desse tipo elas eram muito bem vistas, porque basicamente era muito valorizado esse tipo de formação que o Locke tinha, né? E o Locke vai ficar, digamos assim, a vida dele vai mudar a partir daí, porque ele vai propor uma cirurgia que na época era uma coisa assim extremamente perigosa, era tipo carnificina, era mal visto mesmo, a medicina não era muito bem vista em alguns aspectos nessa época. E ele vai propor o quê? Olha, que a gente faça